Bom, vamos lá. Bom, caso dê alguma pane aí, vocês me avisam, né? Ou se vocês quiserem pedir alguma coisa também, só falar, né? Que eu não visualizo o chat ali. Então, vamos para a apresentação executiva. Bom, apresentação executiva, vou voltar aqui, né? Que é o sumário executivo. Ele tem 9 elementos que compõem um sumário executivo. Então, vocês vão ter que preencher e detalhar cada um desses 9, né? E, assim, alguns são mais descritivos, eu não preciso de tantos dados assim, né? Preciso mais de informações técnicas dos seus conhecimentos, das habilidades que vocês têm, qual é o setor, a atividade que vocês vão estar oportunizando, né, essa entrada aí no mercado. Mas os que mais merecem atenção são os 6, 7, 8 e 9, que são os que mais causam dúvidas. Então, os anteriores, tem a videoaula, vocês assistem lá, né? E, claro, tem dos 9 elementos, mas aqui eu vou pontuar alguns aspectos a respeito dos 6, 7, 8 e 9. Ou seja, vou reforçar aquilo que está lá. E também tirar dúvidas e mostrar uma paginazinha para fazer a atividade aí. Então, vamos para o 6, né? Então, a composição tem 9 elementos, mas a gente vai ver aqui, vou reforçar alguns pontos mais do 6 para frente, que é o que normalmente causa mais dúvida. Causa uma certa confusão. Mas vocês também têm um material de apoio lá e conseguem verificar como que foi construído, né, pelos colegas que fizeram anteriormente. Então, o material também vai auxiliá-los. Mas, no elemento 6 é a forma jurídica. E o que quer dizer forma jurídica? A forma jurídica, vamos traduzir para outras palavras, né? É o nome formal dessa organização. É como se vocês, pode ser que, por exemplo, no meu caso, meu nome é Jaqueline, mas normalmente me chamam de Jaque, então é como se fosse meu apelido. E caso algum de vocês tenha apelido também, nós temos o nosso nome formal, que é o nome completo, então nome e sobrenome. E é a mesma coisa numa empresa. Então ela tem o um nome formal e muitas vezes ela tem um nome fantasia, que a gente chama. Mas esse nome fantasia, ele não é obrigatório. Muitas vezes as empresas não têm, elas passam a ter um nome, construir um nome depois. Pelo Canvas que vocês enviaram, eu já vi que muitos de vocês têm nome fantasia. Né, o nome do aplicativo lá, o primeiro que vou lembrar aqui, o Vaga Fácil. Aí tem um outro que tem um outro que é Pet App, eu acho que é alguma coisa assim. Então, nomes fantasias, mas o nome formal, como é que vai ser? Como que vai ser aquele que vai estar registrado, como se fosse na tua certidão de documento ou no teu CPF? É a mesma coisa aqui com o nome da empresa. Tem um nome formal. E vocês vão constituir esse nome formal. E esse nome formal, ele está vinculado à maneira como essa empresa ela é estabelecida. Então, eu tenho aqui alguns de vocês que, por algumas situações diferenciadas, tenham 2, 3 que estão fazendo sozinhos. Então, esses podem se enquadrar como os chamados microempreendedores individuais, ou MEI. E quem são essas pessoas? Você, se você estiver fazendo sozinho, você pode ser um microempreendedor individual, desde que sua atividade esteja listada como possível para ser empreendedor individual.
Então, você vai ter que entrar lá no site, que é do microempreendedor individual, e verificar se a sua atividade é permitida para ser microempreendedor. Então, tem um site que é microempreendedor individual, só clicar lá. Mas, além disso, para verificar se você é microempreendedor individual, pela relação de atividades permitidas, você precisa prospectar um valor que você vai ter durante o ano de faturamento. Se você estimar que você vai ter um faturamento de até R$ 81.000 durante este ano, sim, você poderá ser microempreendedor individual. Caso contrário, você não pode. Então, a gente tem uma lista de atividades que podem ou não ser microempreendedores individuais. Então, tem que verificar se aquela atividade, empresa que vocês estão querendo e planejando fazer, quem está fazendo sozinho, se ela é permitida para o microempreendedor individual e se existe uma estimativa de faturamento máxima até R$ 81.000 nesse ano. Cada ano muda esse valor de faturamento. Então, se não me engano, no ano passado era 60 e poucos, agora foi para 81. Então, aumentou essa faixa. Então, quem for microempreendedor pode estar verificando essa situação. Mas, em relação ao nome, a gente já vai ver como que a gente pode escrever, como que vai ser esse nome formal, como que pode ser esse nome formal para microempreendedor. Para empresário individual, também. Então, quando você está fazendo um trabalho, você pode ser ou microempreendedor, ou você pode ser empresário individual. Quem é empresário individual? Aquele que não se enquadrou, então, no MEI, não tem atividade lá, então você vai ser empresário individual. Porque você vai responder normalmente com o seu patrimônio pessoal e com todo o seu patrimônio independente, não tem separação entre o pessoal e o que é da empresa. Então, você vai ser empresário individual. E aí a gente já vai ver o nome aqui. Agora, a gente também, para quem vai ter sócio aí, que é a maioria, que é o grupo, vão se enquadrar nesses elementos seguintes aqui. Então, vai ser EIRELI ou vai ser sociedade limitada. Qual que é a diferença de um e do outro? Uma empresa EIRELI, ela tem um diferencial de que o patrimônio das pessoas nessa organização, elas não pertencem a pagamento de dívidas ou caso tenha algum problema relacionado à justiça, o patrimônio da empresa é o patrimônio da empresa. E o patrimônio da pessoa, do titular, do sócio, é do sócio. Então, é aquela separação. Aqui em casa, as contas eu pago individualmente, não vou lá no caixa da empresa e roubo o dinheiro para mim. É a mesma coisa. Tem que pensar nesse sinônimo, né? Não envolver as contas da empresa com as contas da nossa casa, né? Então, aqui vocês podem ser empresa individual de responsabilidade limitada. Então, você vai limitar a sua contribuição nessa empresa de acordo com o valor que você vai investir. Investiu 20 mil, representatividade disso, você vai ter essa cota e vai responder pelo aquele percentual, quanto que esses 20 mil representam dos 100% dos seus sócios, né? Então, você vai ter essa responsabilidade limitada a essa porcentagem que você tem da empresa. Agora, se você coloca lá que é sociedade limitada, a sociedade limitada, a responsabilidade do sócio também é limitada a cada valor de suas cotas. Mas o patrimônio pessoal, se eu precisar pagar alguma conta na justiça ou de alguma outra forma, ela não faz essa diferenciação. Então, o que é seu é nosso, no caso, né? Então, se eu precisar de algum bem pessoal para pagar alguma
alguma responsabilidade que foi deixada para trás, então independe do valor das suas cotas. É limitada a esse percentual, mas envolve também os teus bens pessoais, né? Então, você responde com bens pessoais para pagar caso você tenha problemas. Então, é essa diferenciação, né? Que você pode fazer das duas formas. E, em relação ao nome, então, quem é microempreendedor individual e quem é empresário individual, normalmente os nomes são feitos como se fosse o nome da pessoa mesmo. Então, vai ter lá, meu nome é Maria Eduarda Barreto de Lima. Se eu quiser registrar na junta comercial como Maria Eduarda Barreto de Lima, vai ser esse o nome. Mas se eu quiser abreviar uma das minhas iniciais, também. Então, vai ficar o seu nome, basicamente, né? Como se fosse pelo CPF. Se você quiser diminuir uma das letras, ou Maria E. Barreto de Lima, também pode, né? Então, é nesse segmento que funciona. Agora, se eu tenho uma empresa EIRELI, que é aquela onde eu tenho a responsabilidade limitada àquela cota e não vai envolver bens pessoais para caso tenha algum problema dentro da empresa. Eu posso, aqui continuando com o nome Maria Eduardo Barreto de Lima, eu posso continuar com esse nome e no final desse nome vai ter a palavrinha EIRELI. Então, só o que muda, coloca a palavrinha EIRELI lá no final, né, que é a especificação de que está limitado. Mas eu tenho um aplicativo que tem o nome lá, já certo, que é, sei lá, o Vaga Fácil, que está mais fácil de lembrar desse nome, né, no aplicativo Vaga Fácil. Então, eu quero colocar Vaga Fácil, aplicativo, né, aplicativo EIRELI, por exemplo. Posso, né? É um nome comercial, eu posso usar o mesmo nome comercial, mas eu coloco e acrescento EIRELI lá no final. Aqui tem um exemplo, né? Pleno Comércio de Alimentos EIRELI. Então, normalmente está relacionado, né? O nome que você quer que apareça relacionado à atividade que você exerce. Então, pode ser dessa forma também. Mas você também tem uma sociedade limitada, você pode ser sociedade limitada. E uma sociedade limitada, eu posso escrever da seguinte forma: eu posso, né, pelo sobrenome dos sócios, então eu posso pegar os sobrenomes de cada um dos sócios e colocar o LTDA no final. Então, normalmente vai ser, igual o exemplo está aqui, Barreto, vírgula, né, sempre vai ter vírgula no primeiro, então aqui está demonstrando 3. Se for só 2, né, tem um exemplo de 2 ali, ó, pode ser Barreto e Pereira Limitada. Mas daí é o E, né, comercial aqui, tá? Que esse também vocês usam no comercial. Mas quando é assim, eu posso usar Barreto Pereira e Tavares Limitada, ou Pereira e o nome comercial Barreto Limitada, né? Aí você especifica, né, o nome que você quer. Ou, então, pelo sobrenome dos sócios, pelo sobrenome e um ou de algum dos sócios, então eu escolho, eu quero colocar o sobrenome de todo mundo. Eu não quero colocar o de todo mundo. Então, vamos colocar só um sobrenome do um que eu... Opa, peraí. O sobrenome de um e se é limitado, né? Que tem, eu entendo já que tem mais sócios, quando eu coloco esse é limitado. Ou também eu posso colocar Pereira, vírgula, Barreto e Companhia Limitada também. Então, aqui eu já sei que vai ter mais alguém, né? E quando for mais de 3 pessoas, normalmente, então aí sim vai ser sempre com E Companhia Limitada, porque senão pense no nome que fica nessa empresa, né? Então, Pereira, Barreto, Silva, Chaves, Melo, e vai indo.
Então, é infinito, por exemplo, né? Se você se juntar em uma grande quantidade de pessoas. Então, normalmente se escreve um ou dois inicialmente, normalmente os que têm mais dinheiro investido, e coloca coisinha comercial, companhia limitada, ou ECIA limitada. Também pode ser pelo nome completo abreviado de um dos sócios. Então, vocês vão decidir aí se vocês querem colocar o nome completo, por exemplo, Roberta Silva Pereira, o E-Comercial IC Limitado, ou também pode ser as iniciais, R da S Pereira IC Limitado. Então, tem várias opções de nome, né? Então, vocês criem o nome empresarial, o nome formal de vocês, tá? Tudo bem? Bom, eu não sei se vocês já viram um cartão de CNPJ na vida de vocês, mas agora vocês estão vendo. A gente tem o CPF, né, que a gente tem um registro lá na Receita Federal, mas as empresas também têm um registro, e elas registram seu nome, e tem um documento que é chamado o CNPJ. Então, no caso das empresas, a gente tem o CNPJ. É uma folha, um cartão, que eu entro no site da Receita Federal e tem um link de acesso lá onde eu emito. Então, é sempre como se fosse um xerox do meu CPF, como pessoa física, né? Então, para que eu registre isso, tem uma série de processos que é tramitado para chegar até o desenvolvimento desse cartão. Então, aqui, ele vai constar as informações básicas, é um comprovante de inscrição em situação cadastral. Então, normalmente, ele vai mostrar qual é a situação da empresa, ativa, né? Aí, qual que é a data da situação cadastral, ou seja, situação cadastral ativa, quando que ela começou a atuar? Nesse caso, foi lá em 2011, então mostra a data que a empresa começou a atuar. Pode ver que essa data é igual a essa data, né, essa data de abertura. E muitas vezes, quando ela é baixada ou inativa, então vai aparecer a situação aqui, vai aparecer a data onde foi protocolado, né, o documento lá pedindo, então, né, essa mudança de situação. Mas o que interessa aqui é que, assim como o nosso CPF, vai ter um número. Então, aqui tem um número fictício, esse cartão. Então, tem um número fictício aqui, no caso, né? Mas sempre vai ter essa relação de números. Caso a empresa tenha filiais, o que muda é esse 1000 ao contrário aqui, passa por ser 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Então, aqui, ó, tá a matriz. Então, para cada uma das filiais, se for abrindo mais, se vocês tiverem mais filiais, vai abrindo mais um CNPJ. E aí não aparece aqui. Vai ter que digitar 14, lá, 2000 ao contrário, 06, para sair o cartão daquela filial. Então, cada um vai ter um número de CNPJ. Então, tem o raiz, mas vai sequenciando. E aí, o nome empresarial, que é o que a gente viu ali. Nesse caso, ó, eu sei que tem uma galera aí que vai fazer aplicativo. Então, pode ser parecido com esse nome aqui, ó. Então, no caso aqui é E-Notas Desenvolvimento de Software Limitada. Então, tem um nome, que é o mesmo nome Fantasia, ó, o nome Fantasia aparece aqui, mas vai que o nome Fantasia lá do aplicativo Vaga Fácil, eu quero deixar Vaga Fácil aqui, quero colocar o nome lá dos sócios, que eu não lembro o sobrenome dos sócios, mas vai indo cada um dos sócios aqui e coloca limitada no final. Então, aqui vai ter, se você quiser, você pode especificar nome fantasia, se você não tiver nome fantasia, pode deixar em branco. E aí, aqui vai estar o porte, se você já determinou qual é o porte, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aí aqui vai estar a descrição da atividade econômica principal. O que você faz como atividade principal? Mas a gente pode ter atividades secundárias, ou seja, aquela atividade que eu faço, mas não é aquela atividade que eu faço todo dia, o tempo inteiro. Então, eu posso fazer outras atividades na medida em que elas possam chegar, mas não é a minha atividade principal. E aqui tá
o código da descrição de natureza jurídica. Como que está representado aqui? Sociedade empresarial limitada. Então, é limitada, aparece a sociedade empresarial limitada. E aí, as informações básicas aqui em relação a endereço, telefone, e-mail, se você quiser colocar, normalmente a galera não passa o e-mail, e aí o contador coloca o endereço de e-mail dele, né? Mas, assim, é mais ou menos, para quem não tinha visto um cartão de CNPJ, esse aqui é um modelo de cartão de CNPJ. E é como se fosse, então, o nosso CPF, só que na empresa, então, tem esse cartão de CNPJ, e a gente usa, assim como o CPF usa para milhões de coisas, esse cartão também. Todo cadastro, qualquer comprovação que você vai fazer, ou qualquer coisa que você vai fazer, você vai ter que, se você abrir essa empresa, você tem que ter o cartão do CNPJ. Aqui tem um outro exemplo, né, onde mostra aqui, ó, a Eireli, tá meio ruim isso aqui, né, mas, enfim. Então, ó, comércio de acessórios Eireli. Tem uma galera que vai fazer customização, né, então, é comércio de acessórios, pode ser Eireli. Aí, essa empresa aqui tem esse nome empresarial, mas tem um nome fantasia diferenciado, ó. Então, é Easy, né, daí coloca um nome que ela bem entendeu aqui, né, então, a princípio aqui parece que ela fez uma junção do nome dela aí, não sei, mais ou menos, né, e aí, aqui tem o código da atividade principal dela, então, ela vende equipamentos de informática, então, aqui, para cada atividade, né, sempre tem um código, porque normalmente é mais fácil da gente digitar um código do que eu escrever tudo isso aqui, né, então, à medida que esses códigos, eles estão estabelecidos, né, regulamentados, então, se usa sempre os códigos. À medida que digita aqui, o Brasil inteiro vai saber que é isso, não precisa ficar escrevendo toda essa descrição. Aqui aparece a descrição, né, mas normalmente se digita ali e, no caso, vai aparecer só os números, mais fácil de cadastrar para diversos órgãos de tudo que tem que ser feito. E, olha só, lembra ali que a sociedade limitada estava aparecendo sociedade limitada, né? Aqui, se é Eireli, vai estar aparecendo que é Eireli, né? Então, tem um outro código aqui, então, é empresa individual de responsabilidade limitada. Então, aí, o endereço e os mesmos dados. Então, aqui, só para exemplificar um cartão de CNPJ. Tudo bem? É só para vocês criarem um nomezinho, um nome empresarial, tá? Nesse 6. Agora, o 7. O 7 é quanto que eu vou pagar de impostos. Então, tá tudo bem aí? Beleza. Vou voltar para cá só para ver se alguém tinha inscrito, né? Vai dar uma conferida. Então, o 7, enquadramento tributário, mudando e transcrevendo em outras palavras, é para mim pedir para você quanto é que você vai pagar de imposto dessa empresa. Então, enquadrar tributariamente é saber que alíquotas e que impostos nós teremos que pagar. E a partir disso, a gente tem aqui algumas formas de enquadramento tributário. Como eu falei já anteriormente a respeito do microempreendedor individual, esse enquadramento tributário, ele precisa estar vinculado ao faturamento máximo de R$81 mil durante o ano. Então, essa pessoa trabalha por conta própria, mas durante o ano inteiro ela não vai faturar mais do que 81 mil nesse ano. Se, caso isso venha ocorrer, dela faturar 82 mil por ano, ou 81,01, ela passa a não ser mais desse regime tributário. Ela passa a ser do regime tributário do Simples Nacional. Então, verificar se é possível se enquadrar no microempreendedor, se é o caso. Agora, a maioria de vocês vai estar neste enquadramento tributário. Por quê? Porque a gente vai fazer uma consulta, a gente vai verificar por quê. Então, o Simples Nacional, por mais que não seja o Simples Nacional de calcular este imposto, é um regime que a nomenclatura dele de Simples Nacional, porque ele unifica a arrecadação em um tributo, de todos os tributos em um documento só. Então ele unifica
e traz apenas um documento para você arrecadar. Então, unifica todos os percentuais, você vai pagar uma guia só. E quem pode faturar e estar nesse regime de tributação, ele tem que faturar, né, ganhar dinheiro durante o ano, bruto, é bruto isso, tá? O faturamento bruto tem que girar no máximo até 4,8 milhões. Então, eu sei que a maioria de vocês, no primeiro ano, não vai faturar isso, né? Então, a maioria de vocês vai estar enquadrado aqui neste regime de tributação. E, caso, a gente também tem algumas especificações, assim como microempreendedor individual, algumas atividades são permitidas para ser microempreendedor, outras não. Se não são permitidas, passa a ser do Simples. Então, algumas atividades não são permitidas no Simples Nacional, porque existem 5 anexos nesse regime de tributação. Então, dentro desses 5 anexos, ele descreve quais atividades são permitidas para se enquadrar neste regime de tributação. Professora, como é que eu vou saber se minha atividade está ali? A gente vai ver junto. Mas, né, se você vai ver junto, e aí você vai verificar que você não vai se enquadrar lá no Simples Nacional, a gente vai usar uma alíquota geral para todo mundo, que está escrito lá no Moodle, usar obrigatoriamente 10%. Por quê? Porque aí vocês não tem o porquê vocês ficarem usando e refletindo tantas alíquotas assim, tá? Normalmente, quando você vai no contador, ele vai especificar a alíquota e ele vai fazer os cálculos para você. Aqui é para você entender mais ou menos como que é esse processo. E por que 10%? Porque eu fiz uma média mais ou menos de quanto é pago, então vai girar em torno dessa média, 10%. Então, quem não for do Simples Nacional vai ser do lucro presumido. E o que quer dizer lucro presumido? Eu estimo que o lucro que eu vou ter vai ser de tanto, já que eu não estou no Simples Nacional, minha atividade não dá, eu estimo que meu faturamento vai ser de 100 mil esse ano. Então, a partir dessa presunção de faturamento, existem estimativas dessa taxa que será recolhida. E aí, recolhimento também é diferenciado. No Simples Nacional, a gente recolhe essa tributação mensal, enquanto o lucro presumido tem tanto o lucro real quanto o presumido tem uma diferenciação na forma de recolher os impostos. Então, existem impostos que são trimestrais, né, além dos mensais. E aí recolhem guias separadas, né, como o Simples Nacional. Então, muitas vezes sai lá 4 ou 5 boletos para pagar. Tudo depende. Se vai ter ICMS, se vai, né? Então, vai ter um monte de coisa que aí vocês não cabe aqui, se vocês fizessem contabilidade, aí vocês precisavam saber, tá? Eu sei que tem 2 aí que fazem contabilidade que estão aqui, se quiserem fazer certo, pode fazer, tá? Então, se vocês quiserem fazer certinho, vocês sabem também tem que fazer. Agora, né, a galera que não tem não tem essa necessidade, tá? É só mais para título de conhecimento. Então, tem o lucro presumido e o lucro real. O lucro real é aquele lucro que a gente realmente verifica realmente o que é que eu estou obtendo de lucro. Então, eu vou tributar em cima daquele lucro real. Normalmente, as empresas com valores muito mais elevados, elas estão enquadradas nesse lucro real. Mas no nosso caso, a gente vai girar em torno do Simples e do MEI e do lucro presumido. Mas o lucro presumido já vai ter uma presunção que é 10% todo mês. E aí o MEI tem essa tabelinha aqui que diz qual que vai ser o valor do recolhimento, se você for MEI em relação a comércio. Se você for comércio, o valor mensal vai ser de R$56. Se for serviço, só serviço, 60. Se for comércio e serviço, você vai pagar R$61. Dentro deste valor, olha só, galera, dentro desse valor já está embutido uma contribuição de seguridade social, ou seja, previdência social. Então, sim, 5%, né, do salário mínimo a título de contribuição de seguridade social. Claro que essa contribuição aqui vinculada a esse valor mensal, ela diz respeito ao quê?
se você quiser se aposentar apenas com um salário mínimo. No caso, está R$ 1.100. Então, se você não quiser se aposentar com mais de R$ 1.100, você vai ter que procurar outras alternativas de recolhimento ou outras alternativas para aumentar a sua remuneração quando se aposentar, né? Mas dentro disso tudo, então, tem impostos relacionados ao ICMS, serviços e também do INSS. Então, se for o caso, essa tabelinha aqui vai ajudar no valor dos mês, tá? Então, vai ser isso todo mês, independente do faturamento. Se você é dessa atividade, você vai recolher o valor mensal fixo desse valor, especificado, né, em cada um desses elementos, tá? Mas, e eu que não sou MEI, né, vamos brincar, então. Então, ó, olha aqui, a gente tem até, eu vou brincar aqui com vocês, e vou colar isso aqui, para vocês brincarem comigo, né? O que vocês acham? Não estou conseguindo copiar assim, né? Vamos lá, vou colar aqui para vocês. Professora, só tem esse site que dá para pesquisar isso? Não, tem o site do Sebrae que faz a mesma coisa, mas eu sempre usei esse, vou continuar usando esse. Porque tá mais fácil estar vinculado ali, mas vai dar na mesma, tá? Não vai mudar o que nós estamos procurando. Tá aqui. Então, aquele link ali vai trazer para esta tela aqui. E nós vamos verificar se a empresa de vocês é do Simples Nacional ou ela não é do Simples Nacional. Como é que a gente vai fazer isso? Eu posso buscar por Código Nacional de Atividade, se eu souber aqueles códigozinhos da atividade que me representa. Na videoaula eu falei lá do CONCA, que tem a possibilidade de encontrar, mas aqui vai ser fácil de encontrar e eu vou ajudar metade de vocês, porque todos quase vão fazer o que eu vou colocar aqui. Então, eu posso colocar o código, mas eu posso colocar o nome de alguma coisa. Qual é o nome que eu vou colocar? Metade de vocês está fazendo aplicativo, né? Vou colocar aplicativo, então. O que vocês acham? Já vou ajudar vocês a fazer. Então, vou colocar aplicativo aqui, vamos dar um pesquisar. E aí, ele vai me dizer aqui, ó, relacionado ao aplicativo, quais são as atividades que eu posso usar. Normalmente, se usa essa aqui, ó, porque, ou essa aqui, né, mas no caso de vocês não é por encomenda, foram vocês que já destacaram que vocês vão fazer um aplicativo. Então, ele já me diz qual é o código da atividade e a descrição dessa atividade, tá? E aí, por que tem essas bolinhas aqui, professor? Então, essas bolinhas, elas já me dizem se eu posso ser do Simples sem nenhuma contradição ou qualquer coisa, ela tá verde. Se ela não é do Simples, ela já tá vermelhinha para mim prestar atenção. Mas a atividade de vocês que vão desenvolver aplicativos é desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis. Então, vai ser essa atividade aqui. Então, vamos clicar nessa atividade, e aqui ele vai me dizer que essa atividade é ambígua. E o que quer dizer ambígua? Ela pode, mas ela pode não, ela pode ser do Simples, mas ela pode não ser do Simples. E por quê? Porque se ela prestar atividades que estão inclusas, né, no anexo 7 aqui, e tal, da resolução aqui, e aí, assim, se ela estiver de acordo com essa especificação aqui, ela está ok. No caso, eu vou fingir que eu não vi isso, e eu não sei o que significa isso, eu sei que ela é do Simples Nacional. Por quê? Para facilitar a vida de vocês, tá? Então, se ela é ambígua, ela pode exercer algumas atividades, só que se ela atravessar na curva e sair pela tangente, e por algum motivo, e fazer uma outra atividade, aí ela não vai mais se enquadrar. Mas, no caso, eu acredito que ela é do Simples Nacional. A única situação que você vai
dizer que não é do Simples Nacional, é se ela dizer aqui que a atividade não é permitida. Não é o caso. Nesse momento, é ambígua. Então, pode ser. E nós vamos usar como se ela pudesse ser do Simples Nacional. Ela podendo ser do Simples Nacional, ela se enquadra no anexo 3 do Simples Nacional. E qual é a alíquota, enquadramento tributário que ela vai estar? A gente já vai ver qual que é a alíquota que ela vai estar usando. Mas aqui embaixo também apresenta alguns dados que vocês têm que descrever numa apresentação executiva. Então, aqui vocês já têm uma lista e uma descrição do que é essa atividade, do que vocês desenvolvem, e como vocês podem descrever isso lá no nosso plano de negócios. Então, aqui, ó, essa atividade compreende, então, desenvolvimento, sistemas, e a lista de atividades. O que pode fazer, né, nessa atividade? Então, aqui compreende essa descrição aqui, então aproveitem que ela descreve e usem, né? Vocês vão listar, então, que é esse código, que é essa lista de atividades, que a atividade compreende isso aqui, e vocês vão fazer isso aqui, tá? Então, vocês vão descrever. Mas e o enquadramento tributário, professor? Como é que eu vou descobrir? Ó, tem uma tabelinha aqui que ele vai me mostrar quanto é que eu vou estar usando de alíquota, quanto é que é a porcentagem que eu vou estar recolhendo, se eu for do Simples. Que no caso aqui, uma galera aí está fazendo aplicativo e vai se enquadrar aqui. Então, a receita bruta, mas eu não tenho a receita bruta, eu não sei ainda quanto é que eu vou ter de receita e folha acumulada nos últimos 2 meses. Então, o que a gente vai fazer? Eu não sei quanto é que é de receita bruta, eu vou colocar que é 1 centavo, tá? E a receita bruta é 1 centavo, e a folha de salário eu vou deixar zerada, e eu vou pedir para mostrar a tabela. Porque, inicialmente, eu vou recolher uma alíquota mais baixa, a alíquota base desse anexo 3 aqui. À medida em que a empresa vai aumentando o faturamento, essa alíquota ela tende a aumentar. Mas isso é mensal e gradual, dependendo da receita bruta e da folha de salário dos últimos meses. Então, claro, se você for aumentando aqui, a tendência é que vai aumentando aqui. Mas quem faz o cálculo depois disso é o contador, né? Então, você manda tuas notas fiscais lá para o contador vai verificar a tua receita bruta, quanto é que de folha de pagamento você teve, e aí vai gerar teu DAS. Mas você precisa saber a tua alíquota base, né? E aqui ele já me diz a alíquota base, é 6%. Então, a gente vai começar, quem está fazendo o aplicativo, vai usar 6%, tá? Então, já relacionem quem está fazendo o aplicativo, que é essa atividade, que é essa alíquota de 6% que vocês vão estar descrevendo no sumário executivo e que quando vocês forem fazer cálculos financeiros e verificar quanto é que é de imposto que você vai ter que pagar todo mês, vai ser essa alíquota que você vai aplicar. Então, todo mês, né, durante os 12 meses, você vai usar a alíquota de 6%. E esse 6%, ele, como eu já falei, o Simples Nacional, ele agrupa todos os impostos em uma guia só. Então, todos esses impostos que vocês estão vendo aqui, eles estão fracionados em percentuais, chegando à alíquota completa de 6%. Então, eu estou recolhendo numa guia só todos esses impostos, certo? Então, de todos os impostos que você vai recolher numa guia só, para quem tem aplicativo, 6% todo mês. Tudo bem? Tudo bem? A internet está ruim? A minha ou a de vocês? Tudo certo, prof. Já consegui fazer aqui também. Beleza. Tá. Então, quem tem aplicativo já ganhou uma colherzinha de chá. Então, já sabe o que tem que fazer. O restante das pessoas vai fazer o mesmo processo aqui e verificar se essa atividade vai dar aqui como atividade não permitida ou atividade permitida no Simples Nacional.
Deixa eu ver só. Deixa eu fazer só um teste. Ó. Tem uma aqui que é só para a gente entrar aqui. Ó, se você entrar aqui, fizer a consulta sua, e dizer, essa consulta, né, dessa atividade, disser que a atividade não é permitida, que alíquota que eu vou usar, professor? Você vai usar a alíquota de 10%, tá? Então, se você entrou ali e deu que a atividade, só se atividade não permitida, se a atividade estiver aparecendo verdinha assim, ó, que é atividade permitida, ou estiver laranjinha, não tem nenhum laranjinha aqui, esse é laranjinha. Se for verde, é atividade permitida. Se for laranjinha, atividade ambígua, você pode usar da mesma forma, digita ali, ó, a receita bruta de 1 centavo, mostra na tabela, vai te dar uma porcentagem. Alguém levantou a mão? Aconteceu alguma coisa? Só uma dúvida, professora. Se, vamos supor, eu vou fornecer um produto, mais peça de reposição, mais mão de obra, como que eu classifico isso? Qual que é a atividade principal? O que você vai fazer como essência Ah, do teu... você leva em consideração a principal, então. Exatamente, é a principal, atividade principal. As outras vão ficar como atividades secundárias, mas aí o tributo é em relação à atividade principal. Então, entra aqui, faz essa verificação. Se for ambígua, usa essa porcentagem também, né? Que é a porcentagem que aparecer. Se for atividade permitida, usa a alíquota que aparecer. Se for atividade não permitida, aí você vai usar os 10% obrigatoriamente, daí, tá? Aí você usa 10% como uma alíquota para que seja mais fácil de vocês calcularem também. Essa é feita, né? Então, eu fiz mais ou menos uma média. Às vezes, esse percentual é bem mais alto, né? Do que 10. Mas aqui a gente está para aprender, né? E muitas vezes fica entre 12, 13, né? Assim, isso também porque tem uma enormidade de impostos, né? Então, já junta tudo com todos os impostos que sejam recolhidos. Mas aí a gente vai usar 10% para facilitar a vida também, tá? Aí, se você entrou ali, não achou, não encontrou nada e ficou totalmente perdido, professora, não encontrei, não achei, não sei qual usar, não consegui enquadrar direito, né? Fala comigo, ou o que você vai fazer? Usar os 10%. Então, através da especificação já relacionada na disciplina, então, passaremos a usar a alíquota de 10% no enquadramento tributário. Você vai descrever isso, tá? Simples assim, não vamos complicar, tá? Tudo bem por aqui? Tá, então, vamos lá. E aí tem aquela história, professora, de porte de empresa, né? O que é microempresa, o que é empresa de pequeno porte, o que é empresa de grande porte. Então, tem essas especificações que elas são diferenciadas. Normalmente, essas especificações, elas são registradas depois que a empresa, ou num formulário à parte de quando essa empresa é registrada na junta comercial, que é o órgão responsável pelo registro das empresas. Depois da junta comercial, vai ter os processos que são agora mais unificados, porque tem uma rede que unificou esses processos, graças a Deus, até que enfim, né? Então, você tem uma rede lá que já relaciona e manda direto para diversos segmentos. Então, normalmente, que segmentos que vai? Então, junta comercial,
os órgãos envolvidos: Junta Comercial, Vigilância Sanitária, Bombeiros, Receita Federal, se for, no caso, Receita Estadual, Prefeitura, né? Então, você tem uma gama de órgãos envolvidos aí. E anteriormente deste processo, você tinha que ir com papel num órgão, depois no outro órgão, depois no outro, depois no outro, depois no outro. Assim, fizeram o que eles chamam de Rede Sim, né? A Rede Sim unificou todo esse processo, então faz todos os processos ali dentro e todos os órgãos que são necessários estão recebendo a documentação. Facilitou muito a vida dos contadores e para a abertura da empresa. Facilitou muito mais e também foi facilitada e também permitiu uma agilidade muito maior. Eu fiz uma pesquisa também agora durante a pandemia para ver se esse processo estava funcionando legal e o processo estava funcionando normalmente. Então, as empresas, se quiserem abrir, abrem com facilidade, porque a rede sim está funcionando e os órgãos estão funcionando por ali, então tá bacana também. Então, quando eu vou querer registrar como microempresa, ou como empresa de pequeno porte, ou sem empresa de grande porte, para enquadrar isso, e por que se enquadra? E por que eu mando um documento para dizer que eu sou microempresa? Porque para dizer que eu sou empresa de pequeno porte. Normalmente, as empresas registram e mandam dizer que são microempresas quando elas têm um faturamento bruto entre 30 mil e 360 mil reais. Por quê? Que elas registram e documentam que elas são microempresas, né? Então, é diretamente relacionado a quanto elas vendem bruto dentro de um ano, qual é o valor do faturamento bruto. E quando eu digo que eu sou microempresa, em licitações, eu tenho vantagem. Então, normalmente, as empresas que faturam dentro desse patamar, elas registram que elas são microempresas, porque microempresas têm uma facilidade, tem prioridades nos editais nos editais para licitação. Então, normalmente é para isso que se registra, ou para alguma outra situação, tá? Então, faz uma declaração dizendo que, eu sou aqui porque eu faturo nesse patamar de valores, e em relação à EPP também tem a variação de valores. Então, para vocês não se confundirem, vamos colocar assim, né? Nesta coluna, para mim, está na esquerda, acho que para vocês também, não sei. Então, o nome empresarial relacionado tanto a microempreendedor, empresário individual, EIRELI ou sociedade limitada. Então, vocês vão especificar ali a respeito do nome. Então, vocês vão escrever um nomezinho. Depois, a gente tem um regime tributário. Então, o regime tributário ali tem o valor que o MEI vai recolher do imposto, o valor que, se você for do Simples Nacional, você vai recolher do imposto, que a gente fez a simulação agora. E se você não se enquadrou no Simples e no MEI, você é do lucro presumido, que é 10% da alíquota fixada. Alguém me chamou? Sim, professora. Só uma dúvida na questão dos valores, né? Se eu abrir uma microempresa, o valor máximo ali, o teto máximo, ficaria em 360. Mas se no decorrer do ano, né, no período, eu ultrapassar esse valor, o que acontece? Então, nesse caso aqui, se você ultrapassar esse valor, eu já digo que você é o quê? Ultrapassou 360, você deixou de ser microempresa e passou a ser empresa de pequeno porte. Mas, em relação a enquadramento tributário, você vai permanecer aqui, né? Porque você pode faturar até 4,8 milhões. Só entra em vigor no próximo ano fiscal, né? Quando tem a mudança, quando fatura acima do limite, em janeiro do outro ano que começa a mudar o regime. Exatamente. Então, aqui, se você faturar dentro até 4,8 milhões, você continua no Simples Nacional. Se você deixar, né? Se você, então, faturar mais que 360, é só apenas em título de declaração que você passa de ser, né? Deixar de ser, então, microempresa e passa a ser uma empresa de pequeno porte. Tá? Mas, em relação a recolher impostos, não tem, a não ser, né, que você ultrapasse isso,
aí você vai mudar de regime, mas se não, não. Né? Ok, professor, obrigado. E você pode ver que, ó, se você passar de 4,8 milhões de reais, você vai ser empresa de grande porte, né? E aí sim você vai deixar de ser do Simples Nacional. Só assim, nesse caso aqui. Né? Então, ou se você, aqui, nesse caso, você deixa de ser do Simples Nacional quando você não recolhe os tributos corretamente. Então, automaticamente, se você está devendo para a Receita Federal, você é excluído do time aqui, né? Você vai para o próximo, para ele te lascar um pouquinho mais, te cobrar um pouquinho mais de tributo. Normalmente é assim, é igual juro, né? Esqueceu, eu vou te tributar um pouquinho mais. Então, se você bobear, não enviar declarações, esquecer durante todo o ano ali, normalmente eles, tchau. Daí vai para o próximo, que é um pouquinho mais pesado, mas muitas vezes, algumas empresas, quando eu estou nesse regime que eu passei ali, então, de microempresa e passo para empresa de pequeno porte, muitas vezes eu tenho que ir num contador ou verificar se não é mais vantajoso eu mudar de regime tributário, que às vezes eu estou recolhendo mais no Simples Nacional do que no lucro presumido, então é interessante depois, né, na medida em que vai evoluindo, fazer uma avaliação, um estudo, né, princípio. Esse regime tributário aqui, será que está sendo realmente bom para mim, ou se mudar de regime vai ser, eu vou ganhar mais dinheiro? Então, cabe um estudo à medida que você vai evoluindo em relação ao teu faturamento, né, mas isso é, né, para quem está nativa aí, e muito mais a longo prazo, né, essa reformulação e análise. Então, o nome empresarial, o regime tributário e o porte da empresa é só para dizer se a empresa, né, eu posso enquadrar isso ou eu não posso, não preciso, né. O que auxilia eu enquadrando é que, muitas vezes, se eu enquadrar, eu tenho algumas prioridades, principalmente em relação à licitação, se eu for microempresa, tá? O 8, tudo bem aqui, né? Esse aqui é o que é mais chato, na verdade, né? Esse enquadramento tributário aqui. O Ariel, o Henrique, tudo bem? Vamos que a mãozinha tá levantada ainda. Eu não esqueci de abaixar ela. Beleza. Certo, professor. Então, vamos lá. E aí, a gente tem o capital social. O que é esse capital social? É preencher esse quadrinho que está aqui do ladinho. O que representa esse capital social? É quanto de recurso que cada um dos sócios vai investir. Então, o sócio 1 tem um nome lá, vou dizer o Ariel, eu sei que acho que não sou do mesmo grupo, mas agora estava com a mãozinha levantada, eu vou usar, né? O Ariel e o Henrique, o Ariel é o sócio 1 e o Henrique é o sócio 2. E aí, cada um investiu 20%, né? Claro, daí eu tenho mais 4 sócios aí eu, no caso, vou ter que especificar e chegar até o 100% de participação, né? Então, eu vou verificar a porcentagem de participação em relação ao 100 do valor que você vai integralizar, que a gente chama. Então, o nome dos sócios, o valor que cada um vai integralizar e a participação que isso representa de 100%, para dividir em cotas, que a gente chama. Por que dividir em cotas? Então, lembra que a gente pode ser sociedade limitada ou pode ser EIRELI. Então, a gente está limitado à quantidade e percentual de participação que a gente tem para pagar qualquer coisa, para aquele título de comprar ou pagar coisas. Então, é importante descrever o nome de vocês, fazer essa tabelinha, tá? Essa tabelinha. Quem é empresário individual precisa ter um capital social. Professora, e o valor aqui, que eu coloco aqui? Então, normalmente, você tem que colocar um valor, não vai poder ser esses 100 reais aqui, né? Eu preciso ter um valor mais ou menos relativo a que eu possa pagar aqueles investimentos pré-operacionais. E o que são os investimentos pré-operacionais? Se eu precisar fazer uma pesquisa de mercado antes, por exemplo, eu preciso comprar alguns equipamentos, eu preciso alugar uma sala, por exemplo. O que eu preciso para começar a fazer? Eu preciso registrar essa empresa,
certo? E eu preciso, então, pagar este contador, pagar as taxas que são necessárias para conseguir, então, ter esse valor. Como é que eu vou saber quanto é que eu vou pagar se eu não comecei a calcular? Pois é, o que a gente vai fazer? Para facilitar a vida de vocês estão 4 ou 5 aí, a gente vai colocar uma fração de, pelo menos agora, 100 mil reais. Ou, vou colocar 100 mil reais. Depois, quando vocês forem calcular os investimentos pré-operacionais, vocês vão ver se esses 100 mil reais foram necessários, se foram suficientes para conseguir pagar realmente essa entrada, né, nesse start aí, né, para começar a verificar e fazer tudo o que é necessário para dar o start dessa organização. Então, todo mundo coloca aí 100 mil e divide por quantidade de sócios que tem, 4 ou 5 aí, 3, 4, 5, quantos forem o grupo de vocês. Então, coloquem 100 mil reais, tá? 100 mil reais, dividam aí a porcentagem para ver quanto é que vai dar em valores e em percentual aqui. Depois, quando vocês forem fazer o cálculo pré-operacional, para ver realmente quanto é que vocês vão gastar, aí vocês vão ver, passou de 100 mil, ou dá para deixar 100 mil, que aí, ainda, além daqueles 100 mil, ainda a gente tem um gazinho, então eu investi 100 mil aqui, tem um gazinho para mim conseguir comprar ou pagar outras coisas, então fica ali no nosso capital, para que a gente possa ter um gás para pagar outras coisas, tá? Aí vocês vão ver. Então, vamos especificar aqui, 100 mil reais todo mundo fora empresário individual, tá? Todo mundo que é sócio vai especificar 100 mil reais, dividir entre as quantidades de sócios e a porcentagem. Aí, quem é empresário individual, a legislação estabelece que o empresário individual tem que, obrigatoriamente, investir um valor de 100 vezes o valor do salário mínimo atual. Quanto é que dá isso? Se o salário mínimo atual é 1.100, então é 110 mil reais. Por isso que a gente está colocando 100 mil aqui também, para chegar perto aqui, fazer as duas coisas junto. Então, o empresário individual, obrigatoriamente, então se você é empresário individual, que você não é microempreendedor, você vai ter que colocar aqui, teu nome é aqui, o valor vai ser 110 mil reais, e a participação, quanto é que é? Se você é sozinho, é 100%. Você vai especificar dessa forma, tá? Beleza? Tudo certo? Combinado? 100 mil reais. Ok, professora. 100 mil reais. Aí, chegamos no elemento 9, né? Que é a fonte de recursos. Meu Deus, de onde é que eu vou tirar esses 100 mil reais? Esses 100 mil reais, aí você vai ter que me dizer de onde é que vocês vão tirar esses 100 mil reais. Da onde vai brotar esse dinheiro? Ah, eu não preciso que você chegue aqui e me mostre teu extrato bancário. Se você me disser que, essas são as minhas economias, eu vou juntar aqui e vou fazer com que isso seja o meu investimento. Beleza. Eu vou questionar? Eu não. Quando você vai no contador, o contador não pede para você mostrar o extrato bancário dizendo que você tem esse dinheiro. Então, eu também não vou pedir. Se você está me dizendo que tá? Então, mas existem formas de você ter essa fonte de recursos. Então, se vocês realmente querem usar essa ideia para ir além, ou vocês usam, então, capital próprio, ou empréstimo da mãe, do pai, do tio, da tia, aí, ou ganhei herança de alguém, não sei, escreve lá onde é que você achou esse dinheiro. Todo mundo vai escrever de onde é que tirou esse dinheiro, de todos os 4, 5 aí, escreve de onde é que saiu esse dinheiro, tá? Ou vocês vão usar agências de fomento, que auxiliam e vão dar investimentos para vocês, ou tem algum cara que, igual o Shark Tank lá, que eu falo que é para vocês assistirem, o cara não gostou da ideia de vocês e vai resolver, você está precisando de 100 mil reais, então eu vou te dar os 100 mil reais. Aí a gente vai fazer junto, né? Então você vai ter investidores externos. Então,
É claro que esses investidores externos, vocês têm que lembrar que ele vai pedir um percentual. Então, quando vocês forem fazer financeiro lá, vocês têm que lembrar das coisas que vocês colocam aqui também. Ou eu posso fazer empréstimo bancário. Aí, se vocês quiserem fazer empréstimo bancário e estabelecer aqui que vai ser empréstimo bancário, eu acho interessante, não é obrigatório, se você escrever que você fez empréstimo bancário e é uma taxa de juros daquele valor, só lembrem no financeiro, vai ser aquele valor que vocês vão ter que lembrar de que vocês têm que pagar todo mês. Mas vocês podem simular um empréstimo bancário. Então, tem simuladores, por exemplo, do BNDES, vocês podem usar. Tem outros bancos, quase todos os bancos têm simulador, mas eu digo aqui o BNDES pelo fato de que o BNDES normalmente tem linhas com juros mais baixos, pelo fato desse auxílio a essas inovações em empreendimentos. Então, normalmente os juros e tal do BNDES são mais baixos, assim também como o das cooperativas de crédito. Mas tem uma outra, eu não vou me alongar, vocês sabem que tem simulador, só vou clicar aqui só para ver onde é que ele vai me levar, ó, para vocês verem rapidinho, não vou brincar aqui dentro, olha, já tem um simulador aqui, é bem facinho de usar, então se vocês quiserem brincar, brinquem, tá até o valor de 100 mil reais aqui, né, então aí vai dizer e tal, se quiserem simular, simule. Não tem necessidade de me apresentar, lembrando, eu não vou questionar de onde é que vocês tiraram esse dinheiro, vocês dizendo que tiraram esse dinheiro de algum lugar, eu vou acreditar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que vocês também podem ter uma outra forma de estarem tendo fonte de recursos, ou auxílio, nesse momento, de abertura das empresas, que são as incubadoras. Nesse caso, eu vou apresentar algumas coisas a respeito da UTF, para que vocês também tenham conhecimento e saibam que não é porque vocês estão fazendo os cursos agora que vocês só podem usar agora. Quando vocês finalizarem o curso de vocês, e vocês quiserem abrir uma empresa e quiserem auxílio, por terem sido alunos da UTF, vocês têm este crédito. Então, vocês fazem um processo seletivo lá e tal, e vocês podem ingressar na incubadora da UTF. Tá? Então, lembrem que mesmo que vocês saírem, vocês podem estar usando esse benefício. E aí, a incubadora, ela tem algumas características que ajudam as empresas a abrir. E aí, a gente tem aqui algumas... Se vocês quiserem dizer que vocês vão estar incubados nessa incubadora da UTF, por mim, tudo bem. Desde que vocês usem esses valores que estão aqui relacionados, eu não vou questionar. A gente está simulando, né? Claro que se você chegar mais próximo da tua realidade, se realmente você quer realmente incubar, você consegue usar essas simulações, né? Para você conseguir identificar valores. Mas isso pode realmente acontecer. Como vocês podem verificar, se eu não me engano, aquele aplicativo que tem o modelo ali, ele disse que ele estará incubado na incubadora da UTF. Beleza. Por mim, tudo bem. Eu estou simulando com taxas e valores reais, que são usados atualmente, então não tem problema, tá? A gente está simulando, né? Estou efetivamente colocando em prática, mas a tentativa daquele aplicativo é realmente incubar. Então, ele fez com essa narrativa de incubação. Então, o que eu quero dizer? Que o aluguel mensal de um pré-incubado que está no hotel, que droga, o que é hotel e o que é incubado? Então, pense eu brinco, né? Porque você está no hotel, você está esperando uma vaga. Eu digo, né, mas não é que você está esperando uma vaga, é que normalmente os que estão incubados são aqueles que têm uma salinha já, tem um box, né, tem uma salinha, não sei se vocês visitaram, se a gente tivesse presencial, a gente ia visitar a incubadora, mas um dia que vocês tiverem oportunidade, passem por lá e verifiquem. Então, tem uma salinha de 2x2 lá para cada uma das empresas, é pequeno, mas funciona como escritório, para quem não tem nada, tá ótimo, porque eu tenho telefone, internet, tudo que a UTF fornece de graça. Eu vou pagar uma taxa mensal para estar usando aquela salinha e também fazendo com que eu tenha apoio tanto tecnológico, empresarial,
né, contábil, de todas as formas eles te dão apoio. Então, quem está pré-incubado, que é no hotel, não, eu estou pré-incubado, eu tenho essa ideia, mas eu não tenho uma salinha em específico lá. Mas eu tenho apoio, né? Então, tanto esse pré-incubado do hotel, quanto o incubado não residente, então eu posso estar incubado, mas eu não tô lá dentro do hotel, não tenho um box lá. Então, tanto eu quanto pré-incubado, quanto não residente lá, pagam R$50 de aluguel. E quem é residente, que fica lá, que tem o box, paga R$100, tá? E ainda eu tenho a possibilidade de ganhar, cada um dos sócios, capacidade de ganhar, dependendo, né, bolsas no valor de R$400. Aí depende muito de quantas bolsas vem, né? Claro, depende de que bolsa que você tem, o que você ganha na UTF já. Então, aí, dependendo da bolsa que você ganha, você não ganha outra. Mas aí tem esse valor de R$400, e normalmente, mais ou menos, são liberadas bolsas anualmente aí. Eles conseguiram no último ano ali 3 bolsas. Então, para os incubados lá, 3 bolsas. Então, se vocês simularem que vocês vão estar incubados, para mim, tudo bem, não tem problema nenhum, estou simulando. E lembrando que a entrega dos itens, apresentação executiva, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, são entregues dia 28/3, então temos um bom tempo ainda para fazer, né, todos esses itens. E a primeira versão, por quê? Depois que vocês mandam isso, eu vou corrigir tudo isso, verificar se está tudo legal, se está tudo certo. Não dou nota agora, não tem nota. É só para mim fazer a devolutiva, porque se eu não enxergo o que vocês estão fazendo, eu não sei para onde é que a gente está indo, né? Então, eu vou olhar e vou indicar a direção, ó, aqui não está legal, aqui dá para melhorar, enfim, devolvo para vocês. Vocês fazem as correções necessárias, caso acharem pertinentes, caso der tempo. E na versão final, vocês vão mostrar, então, esta segunda versão, né, já atualizada e melhorada. E aí, sim, vai ter nota. E como é que eu vejo se... Eu não, né, porque não vou ser eu que vou dar nota. Eu via isso, a princípio. A princípio, então, eu relaciono tudo o que eu pedi para vocês alterarem, e eu volto no documento e vejo, né, quando vocês entregaram a versão final, e eu vejo, esse aqui eu pedi para alterar, mudou, não mudou, nem leu, então, aí eu pontuo. Tinha 10 alterações para serem feitas, das 10, quantas vocês fizeram? Só 2? Então, se valia 10, vocês só alteraram 2, então eu faço a proporcionalidade, né? Eu fazia assim, então, a princípio, eu vou passar a mesma percepção para outra professora, porque eu, né, não vou dar nota agora, então vai ser mais ou menos nessa onda, tá? Tudo bem. Falei demais hoje, né? Meu pai. Mas a intenção é ajudar, né? Porque às vezes causa confusão aqui, tá? Tem uma outra coisinha que, se vocês permitirem, eu posso mostrar. Não sei se vocês permitem ou querem fazer atividade. É relacionada à análise de mercado, que eu achei mais um site, que eu falei que se vocês achassem coisas legais era para compartilhar. Eu achei mais um. Então, ninguém se opôs, eu vou compartilhar. Opa, não, por que fazer isso, né? Vamos lá. Tomara que funcione. Eu vou colar isso aqui para vocês também. Tem uma empresa aí que eu já fiz a simulação, então vai aparecer dela, tá? Eu vou ajudar a galera que é de outro segmento aí. Então, eu sei que tem uma galera que está fazendo uma empresa aí que está relacionada à indústria 4.0, né? E eu fui pesquisar alguma empresa que fosse mais ou menos perto e que tivesse relação, tem mais ou menos uma relação com vocês, assim, com o que vocês vão estar usando.
E essa empresa é a Pollux, acho que é esse o nome, né? E o que é essa empresa? Vou mostrar aqui na tela, que é funcional. Então, essa empresa, ela tem essa perspectiva a respeito da indústria 4.0. Então, são soluções da indústria 4.0 que ela implementa. Então, para vocês saberem, ela está em Joinville, por isso que é uma empresa grande já, e ela foi comprada por uma grande empresa da América Latina aqui, essa aqui, tá? Então, eu achei ela e resolvi pesquisar. Por que eu resolvi pesquisar aqui nesse site? Porque eu lembrei, então, do negócio dessa indústria 4.0 e pensei que era mais fácil de eu achar. Então, vocês pensem em alguma coisa que seja fácil para vocês. Claro que eu preciso digitar um site, eu precisava achar um site de alguma coisa perto do que vocês estavam fazendo. Então, achei essa empresa e achei o site dela. E aí, eu tenho que digitar aqui o site dela. Então, vocês achem uma empresa que seja parecida e que tenha um certo renome para vocês pesquisarem e entenderem como que ela atua no mercado. Nesse caso, eu fiz a respeito dessa empresa da indústria 4.0, coloquei aqui. Então, aqui o que ele vai me mostrar? Tráfego orgânico mensal. Que droga que é tráfego orgânico? Tráfego orgânico é aqueles... orgânico quer dizer que eu não fiz nenhuma força para você ir lá clicar em algum lugar, eu fiz propaganda para você ir clicar e me encontrar. Eu não gastei nada para você chegar até aqui. Então, é o tráfego orgânico. E vocês podem ver que a partir de outubro saltou. Eu não sei quando que uma empresa comprou a outra aqui, e eu acho que deve ter sido por aí, porque, então, teve um aumento de tráfego aqui. Então, aqui eu consigo ver quando que teve aumento de tráfego. Então, acho interessante aqui. Tá, beleza. Aí ele me mostra aqui, então, quantas visitas, né? Então, o que aconteceu aqui? Então, alguma coisa aconteceu nesse mês para mudar. Aí aqui tem ranking de palavras orgânicas. Mas que triste, ele não me deixa ver porque eu tenho que fazer o quê, né? Eu preciso, tem o teste grátis, então, se você clicar aqui, você vai conseguir, acho, ver o histórico de palavras. Mas se não quiser, não precisa. Mas o que eu acho interessante é vocês verificarem aqui, ó, que aparece quais são as principais páginas na busca orgânica. O que as pessoas buscaram nessas buscas na internet organicamente, digitando aleatoriamente, sem eu fazer nenhuma propaganda. Então, aqui está relacionado a algumas das pesquisas que as pessoas fizeram, né? E está relacionando por aonde que elas foram. Então, por onde que elas foram. Então, alguns dados aqui, acho que se vocês colocarem outros sites, outras coisas, vai aparecer outros aplicativos ou, né, outras ferramentas usadas. Então, aqui aparece que o tráfego teve maior intensidade no Facebook, para chegar até lá. E as palavras que eu disse para vocês, que são palavras aqui. Não preciso clicar aqui nessas palavras. Essas outras palavras aqui já são palavras muito interessantes. E o que são palavras SEO, né? Essas palavras são as palavras, eu posso dizer que são palavras-chave, onde elas são as palavras que, à medida que os algoritmos facilitam a chegada até essa empresa, até o site dessa empresa. Então, quais são essas palavras? As palavras, claro, primeira de todas é a própria dela, né? E aí, indústrias de bem consumo. Então, aqui algumas palavras, ele relaciona o volume dessas palavras e a posição que elas estão, né? E também quantidade de visitas. Então, eu consigo, com essas palavras, entender quando as pessoas digitam lá no Google a respeito disso aqui, normalmente vai aparecer alguma coisa dessa empresa. Elas vão conseguir chegar de alguma maneira, elas vão conseguir chegar até a empresa. Então, são palavras interessantes para vocês já pensarem no marketing de vocês e entenderem os concorrentes, entenderem como eu posso usar, que ferramenta é interessante que as pessoas pesquisam. Nesse caso, as pessoas usam o Facebook, e eu pedi para vocês, né, buscarem entender qual é a plataforma que as pessoas que têm
tem uma dinâmica com essa organização de vocês buscam através de que aplicativo, aonde que elas conseguem encontrar isso. Então, achei bem interessante e resolvi mostrar para vocês, mesmo vocês nem tendo falado que me permitiam, tá? Então, é isso que eu queria mostrar, tá? E agora sim eu parei de falar e aí a gente tem o tempo para vocês continuarem desenvolvendo as atividades. E a minha câmera parou de funcionar por quê? Não sei. Mas tá dizendo como não me encontra. Deu um BO aqui. Enfim, eu tô querendo aparecer, mas não tá aparecendo, tá? Alguma coisa aconteceu aqui. Tudo bem? Hoje sim eu falei, né? Eu vou parar de apresentar até. Tudo certo? Se está tudo certo, a gente vai fazer aquele esquema, né? Todo mundo para as reuniões que são particulares de vocês, caso precisarem, voltem para cá, ou a gente vai trocando ideia aí, se alguém tiver dúvida. Show? Quero parar de gravar. Beleza, professora. Até mais.